Olá a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez estamos aqui nesta abençoada live para levar a palavra de Deus para todos os lares através dessa singela iniciativa de nossa parte, movido obviamente pelo Santo Espírito do Senhor. Queremos cumprimentar a todos os irmãos e quero aproveitar também e convidá-los para nesta feita estar conosco. Será uma companhia prazerosa, onde teremos a grata satisfação de tê-los conosco para juntos meditarmos na santa e gloriosa palavra de Deus. Queremos aproveitar esta feita também para convidá-los para sempre que puderem avançar conosco nesse propósito santo que é evangelizar as pessoas, e para tanto estamos aqui meditando sequenciadamente no livro de Daniel, profeta Daniel. Hoje, por exemplo, vamos estudar um pouquinho a respeito do capítulo de número 5. Já estudamos os 4 capítulos anteriores e Deus tem, pela sua infinita misericórdia, falado aos nossos corações. Queremos, para quem não está fazendo alguma atividade neste momento, para parar um pouco e se colocar aí em sua casa, no conforto de seu lar, convidar os seus parentes, seus familiares, seus amigos que estão por perto ou que estão à distância, para que eles também possam, onde estiverem, acompanhar conosco também esta live, onde faremos menção do nome do Senhor e meditaremos em sua palavra. O capítulo hoje, a despeito do livro de Daniel, é um capítulo extremamente instrutivo para nós cristãos. É um capítulo onde nos debruçaremos acerca dos momentos finais de um império que brilhou bastante no tempo antigo. Quem nunca ouviu falar em Nabucodonosor? Quem nunca na história ouviu falar da Babilônia e do luxo que essa nação ostentava diante de todas as outras nações? Pois é, meus queridos, esta nação, a partir de então, começava a entrar num ritmo galopante de declínio, de desfacelamento, de destruição. Aquela nação pomposa que tinha alçado voos altíssimos, conhecido em todas as partes, dominando todas as partes da terra, agora estava à mercê, estava de ser destruída, de ser tomada por duas outras nações com um poderio bélico mais inferior. Babilônia foi uma terra, uma pátria, uma nação extremamente segura, de uma beleza inacreditável aos olhos humanos. Quem nunca soube, de uma das belezas mais naturais e ostentadoras do mundo antigo, que foram os jardins suspensos de Babilônia, palácios suntuosos, enfim, Babilônia, ela foi esplendorosa em sua época, mas foi um reinado que ruiu e teve um ponto final dado a essa nação, pois todos os reis da terra que um dia estiveram no comando de tudo se desfizeram, e todos os atuais governos também um dia serão desfeitos. Por quê? Porque vai abrir espaço
para um governo eterno, para um reino eterno, que é o reino de Jesus Cristo. Reino este que foi, inaugurado de forma magistral quando Jesus colocou os seus pés aqui em solo terreno e ele inaugura ali o seu reino, que foi ao longo dos tempos, das gerações até os nossos dias, crescendo, e um dia este reino, de fato, ele será aqui efetivado, por ocasião do reino milenar de Cristo, onde ele governará ali sobre todos os reinos, sobre todas as pessoas, juntamente com os seus servos. E após esse período milenar, com o final de todas as coisas, o céu e a terra vão passar para dar lugar, a uma nova dispensação, um novo plano de vida, não mais semelhante a tudo isso que estamos contemplando e vivenciando em dias atuais. Não haverá necessidade, como sempre temos dito, como está escrito na palavra, do sol, da lua, das estrelas, pois a própria luz daquele lugar, daquela Jerusalém, que a Bíblia chama de cidade santa que desce dos céus, não haverá necessidade de luz, porque a própria luz daquele lugar será o próprio Senhor Jesus. Mas antes que esse reino ele se concretize e torne-se uma realidade inevitável, pois está escrito, e essa é a esperança que nos move, pois cremos piamente na palavra de Deus, teremos aí um caminho a percorrer até que tudo isso de fato aconteça. Mas esse reino de Cristo, ele está em plena vigência, está em pleno crescimento, pois cada pessoa que se rende a Jesus, que se volta a Jesus, esse reino se torna maior. Porque este reino, meus amados irmãos, ele será constituído por cada um de nós, por cada pessoa que, como disse, passa aí a crer nesta palavra de salvação e passa a ser seguidor de Cristo. E todos quanto se renderem a Cristo, se render a este plano salvífico e tiver o seu nome escrito no livro da vida, já é co-patriota, desta cidade celestial, desta cidade santa que a Bíblia chama da Nova Jerusalém. E isso você vai ver lá nos capítulos finais do livro de Apocalipse. Mas essa não é ainda queremos inicialmente tratar. Estamos apenas introduzindo o que vamos tratar nesta ocasião. Como eu disse a vocês, teremos aqui um momento onde vamos nos debruçar no capítulo 5 de Daniel. E é importante, como a gente sempre faz, trazer uma parte de recapitulação do que já tratamos e também fazer aqui um panorama histórico, de tudo que estamos tratando exatamente dentro dos capítulos que estamos aqui meditando com os irmãos, para fazer aí uma ligação, uma ponte com o histórico, com o contexto histórico, e associando este contexto histórico com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Meus queridos irmãos, o capítulo 5, estamos aí praticamente no final de um reino esplendoroso, como eu já adiantei para os irmãos. Nesta ocasião, Babilônia, ela estava prestes a ser substituída, ser, como eu disse, destruída, sitiada e tomada, por dois outros reinos, os medos e os persas. Mas antes que isso tudo acontecesse, antes de que tudo isso se efetivasse naquele tempo antigo, Babilônia, ela experimentou aí de uma convivência agradável
de uma convivência necessária, de uma convivência essencial de homens de Deus, a exemplo de Daniel e de seus 3 amigos, que fizeram com que um rei vaidoso, que foi o Nabucodonosor, conhecesse a plenitude, a glória e o poder desse Deus, onde ele não tinha o menor conhecimento e adorava tantas outras divindades que ele acreditava o guardar e o proteger, onde ele acreditava ter sido essas divindades os autores, de tamanho alcance, de tamanho esplendor que ele tinha alcançado na qualidade de rei e de império. Mas através de Daniel e de seus amigos, o Nabucodonosor, ele passou a conhecer esse Deus e proclamou esse Deus acima de todos os outros. Anunciou esse Deus após os milagres que ele testemunhou, que ele pôde ver com seus próprios olhos, como sendo o Deus verdadeiro, o Deus vivo, onde ele teve que se inclinar para esse Deus. Mas o processo de Nabucodonosor foi um processo extremamente duro. Ele, ao trazer aqueles jovens para a Babilônia, e Daniel ser colocado sempre à porta do rei, em posições ali do reinado, em que Daniel sempre por perto, foi ali sempre escalado para levar o nome de Deus a Nabucodonosor, por ocasião aí de outros capítulos que nós tratamos, a exemplo do sonho por Daniel, que é o exemplo do sonho ali da estátua, que Nabucodonosor teve este sonho, e esta estátua ruía por causa de uma pedra que descia e desfazia aquela imagem por inteiro, a transformando em pó. Era todos os reinos da terra, começando de Babilônia até os reinos atuais, onde será substituído todos eles, como eu disse no início desta live, por um reino eterno que é o reino de Cristo. Onde Nabucodonosor pôde também testemunhar 3 jovens ao ser lançados na fornalha e ali não se danificarem por causa da chama do fogo que ardia em seus corpos, tendo ali a presença gloriosa de um 4º homem que ele descreveu como sendo um dos filhos, um dos deuses, tendo a aparência de um dos deuses, onde ali era a própria figura, bendita e gloriosa de Jesus Cristo, que passeava entre aqueles homens, de modo que aqueles homens não sofreram nenhum dano em suas vidas e foram preservados. E Nabucodonosor, ele pôde testemunhar isso também. Nabucodonosor, aquele rei vaidoso que não queria ser substituído por reino nenhum, não queria ser esquecido por ninguém, e ali ergue uma estátua de ouro em plena província de Babilônia. Exige-se que todas as pessoas de todas as partes, todas as pessoas importantes ou não, grandes ou pequenas, se debruçassem e adorassem aquela imagem de ouro construída por ele mesmo, de ouro puro. E ali ele pôde, diante desta pretensão, desta arrogância sua, perceber, que ele nada era, que o seu reino tinha sido dado pelo próprio Deus e que o seu reino tinha um prazo de validade a cumprir aqui no plano terreno. E ele, inconformado diante desta possibilidade, é quando justifica, e com a intenção de quebrar o sonho interpretado por Daniel, descrito por Daniel, que ele próprio teve, ele tentou com essa imagem justamente mostrar para as pessoas que seu reino não teria fim, que seu reino como de ouro, iria se perpetuar de tempos em tempos e jamais seria finalizado. Mas ele se engana, e esse próprio rei vaidoso, ele experimentou, viver como animal, como um bicho, comer da erva do campo, estar entre os herbívoros e comer ali mato, se comportar como mato. As unhas dele cresceram como unhas de aves de rapina, nasceu pelos de águia em seu corpo, após ali caiu o orvalho do céu sobre o seu corpo. E ele não só teve aparência e comportamento, mas ele perdeu o entendimento de homem. Então ele foi envergonhado e humilhado perante todos. Então Nabucodonosor, como vocês podem ver aqui, nesses eventos,
né, que passou por ele para reconhecer ali a supremacia de Deus, para reconhecer ali a divindade do nosso Deus, como sendo um Deus único, a ele, tão somente a ele ser dado a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Amém. Mas, como ninguém é para sempre, Nabucodonosor, historicamente falando, há indícios históricos, há relatos históricos que Nabucodonosor, ele morreu antes de Cristo. E ele deixa em seu lugar, obviamente, né, o seu sucessor, seu filho, por nome de Amel-Marduk, que passa a governar a Babilônia, né, no ano de 562. Só que a vida desta família sempre foi conturbada. O próprio filho de Nabucodonosor por muito tempo, porque teve a sua vida ceifada, ele foi assassinado pelo seu próprio genro. Olha só, o filho de Nabucodonosor foi ali, teve a sua vida tirada, né, por um dos membros de sua família. Não se sabe por quê, mas a gente imagina, né, que são por motivos aí de posição, de superar um ao outro em torno ali, quem sabe, da substituição do reino de Babilônia. E após esse homicídio que entra em cena, quem assume o governo então de Babilônia é o filho de Amel-Marduk, que é um nome bem parecido com o dele também, que é o Labazi-Marduk. Labazi-Marduk, ele não consegue governar muito e tem uma passagem meteórica. Ele governa apenas por 9 meses. Eu quero fazer esse contexto histórico, meus irmãos, para a gente se situar antes de entrar efetivamente, né, na parte devocional, na parte aqui em si do capítulo 5 e começar versículo a versículo, né, debruçar junto com os irmãos e aprender aqui com Jesus. E o Labazi-Marduk, como eu disse, governou só 9 meses. É quando, né, entra em cena o seu sucessor, o sucessor do trono de Babilônia, chamado de Nabonido. Nabonido, ele governa de 556 a 539 a.C. Então Nabonido, ele assume o lugar, né, deixado por Labazi-Marduk, que é filho do Amel-Marduk, que foi assassinado pelo genro. O Nabonido, ele teve muitas batalhas exitosas. Tanto é que ele estende o reinado de Babilônia ali para a parte norte da Arábia e também da Síria. E fica nessa região por 10 anos. E deixa em seu lugar o personagem que nós vamos tratar no capítulo 5, que é o Belsazar. Belsazar, ele era filho desse Nabonido. E ele assume o reinado na condição de corregente, enquanto, né, Nabonido ele se encontrava distante. E como eu disse a vocês, ele permaneceu nessa região da Arábia, da parte norte da Arábia, por 10 anos, deixando o seu filho, o lugar dele. E foi aí onde tudo começou a entrar em desgoverno, em declínio. Porque o neto de Nabucodonosor, filho de Nabonido, era extremamente arrogante. E ele tinha tido a experiência, pois apesar de muito jovem, ele testemunhou, ele ouviu falar desse Deus também, desse Deus maravilhoso. Ele ouviu falar também desse Deus poderoso, ele teve a oportunidade de ser contado a ele todas as experiências que ele tinha tido, que o seu avô tinha tido, Nabucodonosor, no reinado com Deus. Inclusive a própria experiência amarga, né, de ver o seu próprio avô ali se comportar como um verdadeiro animal do campo, comer mato, né, junto com os animais.
quando perdeu o entendimento. E isso a gente tratou, a gente meditou, quando a gente, ali no capítulo 4, né, a gente viu ali a figura de Nabucodonosor nesse estado aí deplorável. Então, fazendo, meus queridos, esse apanhado histórico, a gente vai agora adentrar de fato no capítulo 5. Então, Babilônia, ela passa a ser governada pelo Belsazar. Belsazar, filho de Nabonido, que tinha por um tempo se distanciado do reinado e deixou o seu filho no seu lugar. Então, no capítulo 5, nós temos aqui como título o banquete do rei Belsazar e a mão misteriosa. O banquete do rei e a mão misteriosa. E o que aconteceu neste evento aqui? Aconteceu que o Belsazar, ele resolve, em meio a ameaças, pois naquela época se tinha um plano, né, de dominar também Babilônia por parte de outras nações. Então, quando um reino sempre cresce, ele sempre tem a ameaça, né, de alguma rebelião, de algum ataque. E quem estava de olho em Babilônia eram os Medo-Persas, que é justamente no sonho lá que Nabucodonosor teve, dos 2 braços e do peito de prata. 2 braços porque os Medos e os Persas são 2 nações que se unificaram, né, para juntos ali tentar dominar Babilônia. E isso não foi de uma hora para outra. Enquanto Nabonido estava ocupado em incursões militares para a banda lá da Arábia, do norte da Arábia e da Síria, deixou seu filho como corresponsável ali para defender o reinado. E o que é que Belsazar foi fazer? Ele deu uma festa no reinado, achando que estava tudo bem. Porque Babilônia, além de ser uma terra, uma civilização belíssima, com jardins suspensos, tinha fortalezas muito seguras. Há relatos históricos, né, que a fortaleza externa, pois tinha 2 muros, 2 fortalezas, uma externa e uma interna, né, que protegia todo o reinado. E diz aí que a fortaleza na parte externa, os murais na parte externa, tinha aí 270 quilômetros. Veja como era uma extensão grandiosa, né, de muro. E além de tudo, né, tinha o privilégio de ser cortado pelo rio Eufrates, que além de servir ali também de uma barreira natural, também alimentava, né, abastecia hidricamente, né, o reinado. E o que foi que aconteceu? Os inimigos que foram tomar Babilônia de forma surpreendente, a Bíblia vai ver que o Ciro, ele faz um desvio no rio Eufrates, né? E esse desvio feito no rio Eufrates faz com que eles rompam essa barreira natural e passem a seco. E paulatinamente, de forma estratégica, eles vão minando aí a segurança do reino de Babilônia. E enquanto isso acontecia aos arredores, o Belsazar, o corregente, ele dava aquela festa e ele chamou todos os grandes. Como vocês veem aqui já no versículo 1 do capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença de 1000. Então ele ali estava ostentando, né, uma festa regada com muita bebida, e convidou 1000 pessoas, né, grandes, de importância ali no reino. De modo que a festa entrou ali, né, boa parte da noite. E no versículo 2 ali,
Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Então, como vocês podem ver aqui, enquanto eles bebiam, provavam do vinho, dava aquela festa, seus inimigos, obviamente, né, de olho neles, pois estavam cada vez mais, como eu já disse para vocês, rompendo a segurança para invadir ali a terra de Babilônia e tomar aquela terra das mãos dos babilônicos. Estava tudo bem, porque a festa era regada ali pela bebida e tal, mas houve ali uma ousadia por parte do próprio Belsazar, quando ele ordena, né, para os seus servos que trouxessem ali os utensílios, sabe de onde? Do templo de Jerusalém. Pois, como vocês sabem, anteriormente a gente já relatou para vocês, narrou para vocês, que houve ali a destruição de Judá e consequentemente ali a destruição do templo também, e foi trazido de lá os utensílios, as especiarias que eram utilizadas ali, né, no cerimonial do templo de Jerusalém, e ficaram ali no poder dos babilônicos, do povo caldeu, né, dos neobabilônicos. E nunca tinha sido usado antes para nenhuma finalidade, estava apenas ali confiscados na mão deles. É quando o rei Belsazar, o corregente, deixado ali na administração do reinado, em lugar de seu pai Nabonido, ele pede para trazer, né, esses utensílios para tomar a bebida justamente nesses recipientes, nesses utensílios. E aí foi que a coisa não deu certo, porque ali foi uma demonstração por parte do nosso Belsazar de enfrentamento. E quando o homem desafia Deus, quando o homem ele abusa ali de sua glória, de seu poder, de sua riqueza, em desfavor, né, confrontando ali Deus, aí o negócio não dá certo. E foi justamente o que aconteceu. Quero cumprimentar aqui o meu irmão Sérgio Roberto. Deus abençoe, meu irmão. Estamos meditando no capítulo 5 de Daniel. Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe, companheiro de farda, amigo nosso do trabalho. Deus abençoe. Então, dando continuidade, meus irmãos, quando o homem ele confronta Deus, quando o homem se exalta, Deus o abate. Deus o humilha, porque os humilhados serão exaltados, assim como os exaltados serão humilhados. E Belsazar, ele ali confrontou o próprio Deus. E fazendo um paralelo, né, com os dias de hoje, infelizmente, muitas atitudes, muitas formas do homem também, né, ali se confrontar e de tentar ali roubar a cena e de brincar com as coisas de Deus, de brincar ali com a santidade de Deus. Seja explicitamente, como a gente viu no carnaval desse ano, cujo enredo, né, da escola de samba ali, na apresentação de uma das escolas de samba, me parece que de São Paulo, exibia ali a figura do diabo e de Jesus Cristo. E Jesus Cristo ali como se estivesse sendo humilhado publicamente, né, pelo próprio diabo, numa cena grotesca, de extremo mau gosto. As pessoas ali zombando, né, da santidade de Jesus Cristo. E aquilo ali nos deixou extremamente estarrecidos com o tamanho, né, da ousadia das pessoas de
zombar das coisas de Deus, de zombar das coisas santas de Deus, de zombar da divindade de Jesus Cristo. Assim como também, quem não se lembra, aqui pertinho de nós, estamos em João Pessoa, na Paraíba, quando num festival, e ali naquele festival de música, aquele artista, ele incentiva aquela multidão a desferir palavras ofensivas contra Jesus, dizendo que Jesus era uma bicha, dizendo que Jesus era homossexual, um extremo modo desrespeitoso também contra a divindade de Jesus Cristo. Então estamos, meus queridos, vivendo numa época de extremo desrespeito à divindade de Jesus. E eu aqui, quem sou eu? Mas me permitam aqui fazer uma relação de tudo isso que estamos aí citando para os irmãos como fatos que de fato, sendo até redundante, aconteceram, fatos da vida real que aconteceram, com essa praga, por exemplo, que está aí, infelizmente, ceifando a vida de muita gente, porque com Deus, meus irmãos, não se brinca, com Deus não se zomba, Deus é santo, e Deus é misericordioso, mas Deus é juízo também, é fogo consumidor. Então, sem querer fazer uma relação de uma coisa, mas a gente está observando que está demais. Está demais. A gente aqui no Brasil não tem muita notícia a respeito disso, porque esse tipo de informação não é publicizado. Mas existem lugares por aí que iniciativas como essa nossa não é possível. Falar de Jesus, falar do Evangelho, apresentar Jesus assim abertamente numa live, tem países que não existe a menor possibilidade disso acontecer. Inclusive países aqui pertinho de nós, do Brasil, países americanos, países asiáticos, que não se permite que seja ali cultuado Jesus. Então existe uma forte pressão, também por parte de alguns governos, de alguns governantes, que não aceitam essa liberdade, de se falar de Jesus, aliás, não só de Jesus, mas de qualquer outra religião. Existem pessoas extremamente resistentes a isso. Então são N formas, N maneiras aí que a gente encontra das pessoas, infelizmente, da humanidade, na maior parte dela, de desrespeitar, de zombar da santidade de Deus. O mau cheiro do pecado, a resistência humana de levar a Deus está tão evidente, está tão exposta, que realmente ficou insustentável, certas situações vividas até mesmo aqui no Brasil com relação a esse desrespeito, com relação à própria família brasileira, que em seus próprios lares de repente se deparavam ali com cenas na televisão de nudez, de prostituição. E o que a gente está vivendo hoje fica muito pequeno, diante do que em Sodoma e Gomorra, por exemplo, aconteceu. Do que aconteceu, por exemplo, nos dias de Ló, como a gente vê lá em Lucas, no capítulo número 16 de Lucas, versos 26, 27 e 28,
onde nos dias de Noé casavam, davam em casamento, comiam e bebiam. Isso fazendo aí uma comparação que naqueles dias de Noé também as pessoas viviam assim de forma folgada, de maneira extravagante. E os dias que estamos vivendo não chega nem perto. E vocês, como podem observar, o juízo rigoroso de Deus, né, que se abateu sobre aquelas pessoas nos tempos, nos dias de Noé e também nos dias de Ló em Sodoma e Gomorra. Então, Deus permite certas circunstâncias, o derramamento de, como vocês podem observar também, né, fazendo aqui também uma tomada de Faraó do Egito, quando resistiu duramente em liberar o povo, e ali 10 pragas foram derramadas sobre o Egito e castigou duramente aquele lugar. Primogênitos, inclusive o próprio primogênito de Faraó teve a sua vida tirada justamente por causa da rebeldia e do coração duro daquele Faraó. Então as pessoas, me permitam a sinceridade, hoje estão extremamente duras e resistentes, não se abrem, não se voltam para Deus. As pessoas, infelizmente, estão aí cada vez mais se distanciando de Deus, essa vida corrida que a gente vive, né, muitas vezes, dentro de um contexto de sociedade em que as pessoas estão, infelizmente, cada vez mais voltadas, né, para o seu ego, para satisfazer o seu ego, para satisfazer as suas necessidades, para satisfazer, né, a necessidade de suas vaidades pessoais, e não tiram um tempo de sua vida, né, para buscar Deus, para se humilhar diante de Deus. E é preciso tempos difíceis, conforme Paulo descreveu lá no capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo 1, que os tempos finais serão dias trabalhosos, e a gente vê esses dias trabalhosos. E é preciso, infelizmente, as pessoas experimentarem esses dias trabalhosos para que possam se voltar para Deus. E isso aconteceu no passado e está acontecendo também no presente. Por exemplo, uma live como essa. A gente, ultimamente, aí está observando, né, a iniciativa de muitas lives. E os artistas entraram, né, nessa engrenagem. Tivemos aí recentemente, né, uma live de Sandy Júnior. E todos os outros cantores e artistas famosos fizeram lives. E, como a gente pôde observar, eram milhões de pessoas. Milhões de pessoas, né, visitando o canal desses artistas, com todo respeito ao gosto das pessoas. Eu aqui não estou querendo censurar, né, a iniciativa de ninguém. As pessoas têm a liberdade, né, de fazer o que quiser. Mas o que eu estou querendo trazer para vocês é que uma live como essa, onde a gente abre as portas de nosso coração para falar de Jesus, para aprender da parte de Deus, quase não tem ninguém. São poucas as pessoas que param o que estão fazendo. E isso não é só porque nós somos conhecidos ou não. Isso não é só porque somos pessoas públicas ou não. Mas, com todo respeito, as pessoas não se interessam. Não se interessam, né, por esse tipo de conteúdo. E isso é comparado, sim, aos dias de Noé. Isso foi comparado, sim, aos dias de Sodoma e Gomorra. Vá-se falar naquela época, como foi falado, né, que entrassem na arca, pois a arca, ao se fechar, ninguém poderia mais se salvar, e as pessoas não estavam nem aí. É por isso que é dito lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, que as pessoas casavam, comiam, davam esse casamento. Em outras palavras, as pessoas não estavam nem aí, e até chamavam, né, o próprio Noé de um velho louco,
que estava perdendo tempo, que estava caducando. E são poucas, né, as pessoas que dão crédito a essa palavra mesmo. Acham que estão seguras de si, que para elas os prazeres dessa vida, né, são mais significativos e importantes, né, do que se deleitar e buscar esse alimento espiritual que é a palavra de Deus. Se voltar mais para Deus. As pessoas, os jovens de hoje, eu sou de uma época em que os jovens iam mais para as igrejas. E hoje, infelizmente, os jovens buscam cada vez menos o compromisso, né, de estar com Deus, de estar numa igreja, de estar louvando, buscando, se dedicando à obra do Senhor, de estar evangelizando. E o resultado está aí. As estatísticas não nos deixam mentir. São milhares de jovens que perdem a vida todos os dias. Quantos não perderam a vida nos carnavais da vida? Quantos não perderam a vida ultimamente pelo seu envolvimento com as drogas? E o que é isso, gente? Isso aí é justamente falta da presença de Deus, da presença de Jesus em suas vidas. Porque se tivesse um coração preenchido, a lacuna do seu coração estivesse preenchida com a presença de Jesus, com a presença do Espírito Santo, essas pessoas certamente se desviariam do caminho mau, não consumiriam drogas. Por quê? Porque a sua alegria estava totalmente na plenitude, amparada em Jesus Cristo, e não teriam gosto, né, com as obras da carne. Aconteceu com Belsazar, voltando aqui para o capítulo 5 de Daniel. Belsazar foi aquele jovem, né, que escutou, que ouviu falar ali também das coisas de Deus, pois viu na pele de seu avô, do rei Nabucodonosor, muitos sinais da manifestação e do poder de Deus acontecer. Inclusive aí, ele deve ter ouvido falar que 3 jovens foram ali, amparados, livres da fornalha de fogo ardente do seu avô, que foi Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ele deve ter ouvido falar nessa história. Mas como vocês poderão observar aqui no capítulo, ele parecia ter esquecido de tudo isso. E é o que ocorre com os jovens hoje. Eles muitas vezes têm aí, né, as informações a respeito do reino de Deus, são passadas para eles pelos pais, pelos avós, mas eles parecem esquecer disto e começam a trilhar caminhos opostos. Começa aí a trilhar caminhos diferentes. Justamente por quê? Porque para eles o importante é a satisfação dos prazeres da carne. Foi o que aconteceu com Belsazar. Era aquele jovem libertino que tinha tido tudo. De forma livre, poderia fazer o que quisesse. E não tem, né, esse tipo de jovem que os pais trocam a sua presença, o seu carinho e enche esses jovens de presente. O primeiro presente que se dá hoje em dia é um celular. O primeiro presente que se dá hoje em dia é um smartphone. É como se aquele presente fosse substituir, né, a educação e a importância que os pais têm em relação aos seus filhos, no sentido de estar presente, no sentido de poder educar, de falar das coisas de Deus, de falar das coisas que os seus próprios pais receberam por ocasião de seus pais também, e passando-se de geração em geração, está sendo cortado aí esse elo, esta ligação. Justamente por quê? Porque estão cada vez mais voltados, os pais de hoje estão cada vez mais voltados aí, né, para o dia a dia, para o enfrentamento, pela sobrevivência. Pai e mãe estão mais ausentes.
E aquilo que era importante está sendo substituído, a presença que era importante está sendo substituído aí pelos presentes. E justamente naquele mundo de informações trazido ali pelo smartphone, pelo celular, que justamente vem a educação para o lado errado. Vem ali a educação, né, desvirtuosa. Vem ali a educação, né, que vai fazer com que aquele filho, aquela filha, se desvie do verdadeiro sentido da vida que está em Deus. E quem sabe, meus queridos, você hoje que entrou aqui agora, está precisando ouvir esta palavra, pois Deus repreende aquele que ama. A partir de então, se volte agora para Deus, para Jesus. Estamos vivendo dias maus. E aqui eu não quero trazer para ninguém nenhum testemunho. Mas eu quero cada vez mais, através das nossas mensagens, mostrar para as pessoas que estejam ali cada vez mais conectadas com Deus, pois coisas inacreditáveis as pessoas a partir de então observarão no dia a dia, infelizmente, porque a palavra de Deus não mente. E se você ler o livro de Apocalipse, seremos, quando eu digo seremos, o mundo será marcado, né, por acontecimentos duros que infelizmente a sociedade há de passar, e ela já vem experimentando dia a dia tudo isso. Por quê? E é porque estamos apenas no princípio das dores. Pois uma vez Jesus Cristo advertiu os discípulos. Ele disse que era mister que tudo isso acontecesse e que os últimos tempos seriam marcados por guerras, rumores de guerras, pragas, fome, perseguição religiosa. E tudo isso vem acontecendo, mas a diferença que nos faz sentir que tudo está tão perto do fim é a intensidade com a qual essas coisas estão acontecendo cada vez mais. Então, meus irmãos, não é tempo de desespero. Não é tempo para se desesperar, mas é tempo para que cada um de nós se volte para Deus, se volte para Jesus. E para encurtar aqui o capítulo, a gente fez esse paralelo aqui de uma vida devassa, de libertinagem de Belsazar, com a prática de vida, infelizmente, atualmente hoje. Para vocês observarem que a Bíblia é um livro extremamente atual e pertinente. Daniel foi escrito milhares de anos antes de Cristo. E é um livro atualíssimo. É um livro extremamente atual, onde a gente vê o que aconteceu naqueles tempos acontecendo hoje também. E voltando aqui para o capítulo 5, Belsazar, ele viveu uma vida de desfrutos materiais e carnais, com bebedeiras, chamou muita gente importante e deu aquela festa. Mas ele mexeu com quem não se poderia mexer. Quando ele pede para seus servos trazerem para a sua festa, o seu bacanal, né, os utensílios e as peçarias que eram ali do templo antigo, usadas no templo antigo, no cerimonial do templo antigo, coisas que eram sagradas, utensílios, peçarias que eram utilizadas ali no cerimonial do templo de Jerusalém. E ele utilizou como uma forma de profanar aqueles materiais e começa a utilizá-los como recipiente para se embriagar. É quando eles são surpreendidos de forma inesperada. Aqui, nos versículos do capítulo 5, 24, 25 e 26, que eu passo a ler juntamente com os amados, para a gente não se distanciar tanto aqui do capítulo 5 de Daniel, que diz: então dele foi enviado aquela parte da mão. Então, enquanto eles se embriagavam, enquanto eles estavam naquele clima de luxúria, de festa,
de zombaria, pois tomavam do vinho utilizando as peças do templo sagrado de Jerusalém. É quando se manifesta ali uma mão. E aquilo que foi festa, aquilo que foi curtição, todos atônitos. A Bíblia diz que todos ficaram estarrecidos com aquela mão, com aqueles dedos, melhor dizendo, que se apresentou diante de todos eles. E aqueles dedos começaram a se mover, se comunicar através da grafia, com o seguinte dizer que a gente vai aqui no versículo 27, ler para os irmãos. Foi escrito as seguintes palavras: Mené, Mené, versículo 25, Mené, Mené, Tekel e Passim, que eram palavras em aramaico, que foram escritas por aqueles dedos na parede do palácio. E todos ali se desarmaram diante daquilo. Por quê? Porque com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. E o que quer dizer aquelas palavras? O Mené significa contar, e foi escrito 2 vezes, Mené, Mené, que significa contado, contado, foram os dias do reinado de Babilônia. Ou seja, Deus estava a partir de então, através de seu juízo, dizendo que a festa iria acabar e que eles teriam ali, né, o seu reino finalizado. A próxima palavra em aramaico foi o tekel, que pesado foste na balança e foste achado em falta. Então, além de ser contado os dias do governo de Babilônia, também ele foi pesado, o Belsazar. E ele, ao ser pesado, foi encontrado em falta perante Deus. E eu quero dizer, meus amados, antes de dar continuidade aqui na interpretação da Belsazar, dizer que nossos dias também na terra são contados. Somos limitados. Temos um dia para nascer e muitos precocemente estão perdendo as suas vidas, infelizmente. Seja por causa de suas próprias práticas de pecado, e seja porque nós, seres humanos, temos, né, um tempo limitado de vida aqui na Terra. Então devemos usar todo o espaço que temos de vida dedicados, não só, né, aos nossos afazeres, mas também tirar um tempo para Deus. Então os dias daquele reinado brilhante foi contado, assim como também os nossos dias são contados também. Nossos dias também são limitados. Ele foi pesado na balança, conforme é escrita na parede branca ali do Palácio Real, ali de fronte do castiçal, para que todos estivessem à vista, né, daquela escrita, por aqueles dedos sagrados, que era a própria manifestação de Deus, que ele foi pesado. E ao ser pesado na balança, foi encontrado falta nele. Quais são as faltas que temos tido e reunido até então? Há tempo para se arrepender. Há tempo para nós nos voltarmos para Deus. Há tempo para que, ao ser pesado, estejamos diante de nosso Deus e no padrão que Ele quer. Porque Deus é santo e exige de nós também uma vida exemplar, o mais próximo possível. Porque se somos seguidores de Cristo, devemos imitá-lo. Devemos imitar as suas ações, o seu modo de vida, aquilo que Ele pediu para que nós fizéssemos. E não foi uma vida desregrada que Deus quer que a gente leve nesta terra, pois a nossa vida é extremamente limitada, meus queridos. Devemos aproveitar, gastar a nossa juventude, o tempo que temos de vida, para também procurar fazer a vontade de Deus, saber o que Deus quer de nós, saber a plena vontade de Deus para as nossas vidas. E o persi, que é uma palavra plural aramaica, mas o singular dela é Pérez,
que significa dividido foi o teu reino e deu-se aos Medo-Persas, isso significa o quê? Que além desse reino ter tempo limitado, ter prazo de validade, como esse reino também ele foi ali encontrado em falta, porque foi pesado o rei e o reinado, e eles continuavam, mesmo diante de todo o passado glorioso que Deus tinha dado prova de sua presença, pois Deus nos chama o tempo todo. Deus nos convida o tempo todo para acertar, para andar na sua presença, e a gente insiste. Quando eu digo a gente, o ser humano como todo, ele insiste muitas vezes em se desviar, em se distanciar. E é aí onde a gente tem que se derramar diante de Deus, buscar a Deus e pedir: Senhor, me sustenta com a destra da tua mão, com a destra da tua justiça. Me ampara, me acode, segure minhas mãos para que eu possa me manter firme na tua presença. Pois esta carne é fraca, este vaso é de barro, é de material frágil mesmo. Nós somos tendenciosos a pecar diante de Deus. Não existe superioridade, não existe super-homem, não existe super-crente. Os mais bravos homens de Deus pecaram um dia. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas pecou, errou, foi capaz de cometer um homicídio e de adulterar com uma mulher, a esposa do Urias, a Betseba. O próprio Abraão, apesar de ter recebido grandes promessas, Deus tinha abençoado ele muito, mas ele cometeu deslizes também. Jacó, Isaac, todos os homens de Deus, todos os grandes homens de Deus. Isso mostrando que o ser humano é falho, ele é limitado. Mas nesta noite eu convido você que entrou na nossa live, convido você que entrou timidamente na nossa live, para que você, a partir de hoje, possa ter aí um relacionamento maior com Deus, possa ter agora um relacionamento mais estreito com Deus. Deus quer se revelar para você também. Se Deus foi capaz de se revelar para homens que se embriagavam, conforme aqui o capítulo 5 de Daniel, mostrando ali o tempo todo a direção, o caminho certo, é aqui que vocês devem seguir, e mesmo assim de forma rebelde, contrariando até os padrões de respeito que se deve ter a Deus. Então nossa vida é limitada, ela tem um prazo de validade também. Que seja hoje esse dia de arrependimento, que seja hoje esse dia de salvação, que seja hoje esse dia de busca, de rendição diante de Deus, pois Deus tem um propósito para todos nós. Deus tem um propósito na minha e na sua vida também. Não foi por acaso que você entrou aqui nessa live, como eu disse, timidamente, mas você entrou nesta live porque o Espírito Santo de Deus, ele te trouxe aqui para falar contigo, para falar o teu coração, para te dizer que te ama. São grandes os livramentos de Deus. Você já parou para pensar quantos livramentos Deus tem te dado? Quantos livramentos Deus tem me dado? Quantos livramentos de vida Deus tem, desde nossa mocidade, de nossa infância, tem nos dado para que chegássemos até aqui? Sabe por quê? Porque o teu tempo não acabou na terra. Nós temos um prazo de validade, mas nós só seremos tirados dessa terra por ordem divina, no tempo de Deus, e após cumprir o propósito de Deus na face da terra. Irmãos, essa palavra de hoje, do capítulo 5 de Daniel, é para todos nós. Entender, né, que todo dia devemos fazer este reparo da nossa vida com Deus, saber se tudo está certo, se nosso altar, esse que deve ser em sacrifício a Deus continuamente, está reparado, está em perfeita ordem, está dentro do padrão que a Bíblia
exige de cada um de nós, pois somos pesados o tempo todo. Só que o julgamento divino não é por agora. Haverá um dia, uma hora em que todos nós, indistintamente, grandes e pequenos, estaremos diante do nosso Deus e prestaremos contas de tudo aquilo que cometemos. E detalhe, meus queridos, Deus, Ele deu livre-arbítrio para o homem. Ele não nos fez robôs. Ele não nos fez pessoas controladas como robôs, não. Ele deu liberdade ao homem de fazer absolutamente o que quiser. Você, nesse momento, pode fazer absolutamente o que você quiser da sua vida. Você pode praticar boas ações, como você também pode cometer crimes. Não é verdade? Deus, Ele não vai te impedir. Mas são duras as consequências para quem faz o que é errado. A mesma coisa em relação ao pecado. Os pecados, nas mais variadas formas, não são impedidos por Deus na vida, pela prática de cada um. Não. Deus dá liberdade. Mas Ele nos ensina, através de Sua palavra, o caminho certo. Ele nos ensina, através de Sua palavra, que é o nosso manual, o caminho que Ele quer que a gente trilhe. O caminho que Ele quer que a gente percorra. Mas se a gente fizer ouvido de mercador, fechar os nossos ouvidos, seremos cobrados por Deus futuramente, certamente. Seremos ali duramente cobrados por Deus. E não é que esse Deus, antes desse julgamento final, nos adverte o tempo todo? Nos orienta o tempo todo? Tem gente que pensa que o castigo, a correção é algo negativo. A sociedade de hoje, infelizmente, ela vê com maus olhos a correção, por exemplo, dos pais materiais em relação aos seus filhos. Os pais sanguíneos em relação aos seus filhos. E não é negativo. A correção sempre é bem-vinda. A libertinagem, a forma de educação sem limites é muito prejudicial à criação dos filhos. Devemos corrigir os nossos filhos para que ele, quando crescer, se tornem pessoas decentes, homens de bem, trabalhadores, cumpridores dos seus deveres e principalmente homens e mulheres de Deus. Então a mesma correção tem o nosso Deus em relação a cada um de nós. Devemos sim atentar para a correção de Deus. E quem ama a correção de Deus, Deus se agrada dessa pessoa. Pois Deus corrige, olha o que diz a palavra. Deus corrige ao que ama. Então, se Deus está falando com você, neste momento, pedindo que haja correção. Se Deus te colocou em sua balança e te diz que você está em falta, atente para a voz de Deus e corrija a sua vida. E Deus sabe como corrigir cada um de nós. Deus sabe como falar com cada um de nós, em que ponto, em que área estamos falhos. Pois o Espírito Santo fala nos nossos corações. Pois Jesus nos disse que o Espírito Santo estaria conosco até a consumação dos séculos, até a consumação de tudo. Então o Espírito Santo de Deus está falando em cada coração. Em que área da sua vida espiritual? Em que área da sua vida espiritual você está em falta? Pois você está sendo pesado, assim como eu estou sendo pesado. Todos nós, seres humanos que vivemos aqui neste plano, somos pesados diariamente. E Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste nem mesmo daqueles que têm o coração mais duro que possa existir na face da terra. Deus não desistiu de Nabucodonosor. Imagina, um rei duro, vaidoso, cruel, homicida, que matou muitos e muitas. Deus não desistiu dele. Deus não desistiu também de Belsazar, mas Belsazar tinha ido longe demais. Ele era conhecedor das coisas de Deus. Ele era conhecedor das experiências que o seu avô tinha vivido. Mas só que ele não ligou, não se importou. Então a gente será cobrado pelaquilo que a gente efetivamente recebeu. Se você recebeu a correção de Deus,
Se você recebeu a palavra e não se corrigiu, não se consertou, não se voltou para Deus, não se derramou diante de Deus, não se humilhou diante de Deus, então seremos duramente cobrados por isso. Não seremos tidos como ignorantes. Porque a palavra de Deus diz lá em Tiago, aquele que escuta a palavra de Deus e não as cumpre é semelhante a uma pessoa que se vê no espelho, contempla a sua imagem e ao sair da presença do espelho, ele se esquece da imagem que viu. E a Bíblia diz lá em Tiago, né, que não é agradável sermos simplesmente ouvintes. Deus quer que sejamos praticantes. Palavra sem prática é vazio. Palavra sem prática não é agradável aos olhos do Senhor. É por isso que Deus nos chama o tempo todo ao arrependimento, a uma conversão diária. Devemos nos converter, devemos procurar nos corrigir, nos converter todos os dias, porque isso é para o nosso bem. Há uma eternidade, meus queridos, em jogo. Há uma vida eterna em jogo. E muitos não estão se dando conta disso. Muitos estão perdendo as oportunidades que Deus tem dado. Os livramentos que Deus tem dado. Deus tem poupado a vida das pessoas. Sabe por quê? Ama. Deus as quer perto dele. Deus quer fazer um concerto com cada um. E aqui finalizamos dizendo, no capítulo 5, terminando aqui essa parte devocional, que o reino foi dividido. Babilônia foi tomada. Quem diria, a Babilônia, a esplendorosa Babilônia, agora nas mãos de um reino inferior, o reino dos Medos e o reino dos Persas, que se unificaram para destruir Babilônia. Agora Babilônia, que sitiou a muitos, que escravizou a muitos, que conquistou a muitos, agora era conquistada. Porque o orgulho fez ruir, né, todo aquele poder, toda aquela majestade, toda aquela glória. E a lição que nos é dado aqui, através da interpretação da escrita na parede por Daniel, é que Daniel ainda tenta adverti-lo quanto, né, os grandes sinais que foi dado a Belsazzar, e ele não ouviu, não tem ouvido, tem praticado de forma quanto mais o pecado, a luxúria, a bebedeira, as obras da carne, e se desviado então do propósito de Deus para a sua vida. Por isso que o Mené, Tekel, Pessim, significa que os dias dele foi contado, ele foi pesado e achado em falta, e agora o seu reino estava sendo dividido. E essa escrita foi interpretada mais uma vez por Daniel, porque ninguém no reino foi capaz de interpretar aquela escrita. E eles foram tomados, todos ali, as mais de 1000 pessoas que estavam presentes ali naquele palácio, foram tomadas de perplexidade, de medo, de temor. Porque todos serão surpreendidos um dia, porque Jesus vem como ladrão de noite, quando as pessoas estão ocupadas em seus deleites, quando as pessoas estão ocupadas nos muitos afazeres da vida, pouco se importando com as coisas de Deus, Deus vem repentinamente, como ladrão de noite, e pegará muitos de surpresa. Muitos serão surpreendidos com o retorno repentino de Jesus, assim como aconteceu com aquela gente toda no palácio. Foram pegos de surpresa. E o reino ali foi destruído, e naquela mesma noite, o que era no início uma festa, terminou com a morte de Belsazzar e o aniquilamento total daquele reino, que vai ao chão como pó. Então, meus queridos, aqui nós finalizamos esta live muito comprida. Quero agradecer aqui a presença de Sérgio, quero agradecer a presença de Dário, quero agradecer também a presença de Kate Braz. Meus queridos, se vocês honra de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, certamente Deus falará o coração também de outras pessoas, e vocês são canais de Deus na terra.
Vocês também são canais de Deus na terra para levar o Evangelho. E que esta palavra possa, percorrer muitos lugares e cair em boa terra, em corações abertos para a palavra de Deus. Quero neste momento fazer uma breve oração para encerrar a nossa participação de hoje, agradecendo a Deus por esta oportunidade. Queremos convidar também os amados para se inscrever no nosso canal no YouTube, Armstrong Leal. Lá tem todos esses vídeos que a gente deixa lá como arquivo, como uma coletânea de vídeos, para sempre que desejarem, por favor, assistam e convide outras pessoas também, para se inscreverem, para assistir também os nossos vídeos. Agradeço, me sinto muito honrado com a presença de vocês e muito mais feliz, Deus, com a presença de vocês, porque vocês tiraram um tempinho, da vida de vocês para escutar aqui um pouco esse jovem falar as coisas do reino de Deus, as maravilhosas coisas do reino de Deus. Deus abençoe a todos. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai eterno, te agradecemos, meu Deus, por mais esta oportunidade. Queremos aqui orar por cada um das pessoas que estão de forma direta ou indireta nos acompanhando aqui agora, que estão em seus lares. Abençoe a vida de cada um. Que o Senhor possa, Senhor, falar poderosamente com o coração de cada um. Que cada um, Senhor, reflita nas palavras de hoje, não como palavras negativas, duras, mas como uma forma que as pessoas estão tendo da parte do Senhor oportunidade de poder se encontrar contigo, Senhor, de poder, Senhor, renovar a aliança contigo, de fazer um concerto com o Senhor, de a partir de então, Senhor, passar a viver uma vida, nos teus caminhos, mais voltada para ti, Senhor, mais conectado com os céus, com a tua palavra, cumprindo à risca, Senhor, aquilo que o Senhor determina para as nossas vidas, fazendo, Senhor, a tua vontade. Muito embora seja difícil, mas nos dê forças pelo teu Espírito para que tenhamos forças. Nos protege, guarda os nossos lares, dê saúde a cada uma das pessoas, Senhor, para que elas tenham plenitude de saúde para cuidar de suas vidas, para cuidar das pessoas que precisam delas. E agora, meu Deus, eu peço-te, em nome de Jesus, uma bênção toda especial, para cada um das pessoas que esta palavra alcançar. Em nome de Jesus. E todos que estão nos acompanhando, diga amém, graças a Deus. Meus queridos, mais uma vez, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus e até a próxima live, querendo Deus, em nome de Jesus Cristo.